Encontra pai, encontra mãe e encontra principalmente Deus, em nome de Jesus. As crianças estão indo agora para a salinha. Eles têm que ir de máscara, eles têm que ir também com algumas proteções. Eles vão chegar lá, vão ser higienizados também. A gente tenta ter o máximo de precaução possível, né? Para que eles fiquem também sentados separadinhos lá, tá? Glória a Deus. Eu quero ministrar essa palavra hoje. Ministrei de manhã, vamos ministrar agora. E o tema dessa palavra hoje, pode colocar para nós, por favor. O melhor a fazer é refazer. Amém, queridos? O melhor a fazer é refazer. E é nessa palavra que eu quero meditar com vocês nessa noite. Vou tentar ser um pouco mais breve, como de costume, tá? Para não demorar muito, tá bom? Mas eu estive refletindo um pouquinho essa semana sobre essas situações. Eu estive pensando um pouquinho nesses dias sobre isso. E porque nós estamos há mais de ano passando por ambientes complicados, né? Não só tratando-se de Covid, de pandemia, mas você olhar para a tua vida, quem sabe você não está passando por uma crise na pandemia, mas as situações de dias difíceis têm vindo já há alguns anos na sua vida. Quem sabe a pandemia agravou alguns pontos, mas já há muito tempo você já estava passando por dificuldades, por limitações, por conflitos, por dias difíceis, por situações de dificuldades. De repente nos deparamos com pessoas em crises. E a gente em crise é uma dificuldade. Eu tenho crise às vezes toda semana. Às vezes me dá umas crises, irmão. A gente tem crise, mas pastor tem crise? Acho que mais que você às vezes. E a gente tem crise, tem dificuldade, tem problemas emocionais, tem limitações às nossas emoções, que a gente para e pensa, meu Deus, o que vai ser? E a gente se depara também com pessoas à nossa volta se sentindo solitárias, se sentindo abandonadas, se sentindo perdidas. Nós nos deparamos com pessoas em luto, pessoas que estão perdendo gente queridos, choros, lágrimas, tristezas, postagens de tristezas e de adeus. Situações que começam a nos revelar, porque nos ambientes de crise, nos ambientes de dificuldade, nós começamos a ser revelados a nós mesmos. Nas crises, nós começamos a descobrir quem realmente nós somos. Nos dias difíceis, nós começamos a olhar para nós mesmos e vamos vendo quem realmente nós somos. E muitas vezes questionamos o porquê dessas situações, o porquê que a dificuldade chegou na minha casa, o porquê que esse dia mal chegou na minha tenda. E ai, que tristeza, que dor que dá na gente. E a gente tenta mudar o mundo, ajudar a todos, mas ficamos muitas vezes de mãos atadas. É como se as situações ao nosso lado saíssem do nosso controle. Nós mantemos até uma oração por elas, porque, meu irmão, nesses últimos dias, o que eu recebo de mensagens, chega segunda-feira de manhã, tem muitas mensagens, pedindo oração, intercessão, famílias que perderam gente, situações de dificuldade, problemas no trabalho, enfermidades e uma série de coisas. Eu falo, meu Deus, a gente quer ajudar todo mundo, e a gente usa a expressão muitas vezes, eu só posso orar, mas na verdade o orar seria a maior ajuda naquele momento. Mas parece que é tão pouco a gente ajoelhar e orar por alguém, parece que é tão limitado, parece que é tão mínimo. Quando você para 10 minutinhos, 5 minutinhos para orar e para interceder por alguém, porque às vezes os nossos olhos não estão vendo aquilo que nós queríamos ver. Nós olhamos para alguém ser curado e se alguém não é curado, nós olhamos para alguém a conseguir um emprego e se alguém não consegue, parece que a gente começa a ser invadido por um sentimento de, cara, que fé é essa que nada está acontecendo? E a gente entra em crise, irmãos. E a grande verdade é que sempre vai chegar dias de abalos, dias difíceis, vai chegar dias de angústias. E nisso nós nos encontramos em crises. Quem já passou por crises aí? Ainda bem que não fui só eu. Nos encontramos fragilizados.
Nos encontramos, meu irmão, porque assim, a gente às vezes está num domingo, e seu domingo foi maravilhoso, e você se sente um gigante no dia do domingo, mas na segunda-feira, dependendo da forma que você acorda, é como se o seu emocional fosse de uma bipolaridade tão grande, parece que você acorda no outro dia como se sentisse um lixo. Quem já sentiu isso? Ai, cara, que alívio que não fui só eu. Como se fosse um amontoado de caliças, de cacos. E aquilo que parecia ser perfeito, belo e formoso, está danificado agora aos nossos olhos. Aquilo que parecia num dia ser maravilhoso, agora aos nossos olhos está destruído de uma certa forma, quebrado. E é assim que nós nos encontramos muitas vezes, quebrados, meu irmão. E diante dessa revelação de ver algo quebrado, diante disso eu comecei a ver e a ler um pouquinho sobre Jeremias, e eu me enquadro muito com ele, porque Jeremias é reconhecido como profeta chorão, e eu pareço um pouco com ele. Chora até com o pica-pau na televisão. E me veio as experiências de Jeremias na minha mente. Ao Jeremias ser intimado para descer até a casa do oleiro, e assim enxergar sendo amassado como barro nas mãos daquele oleiro. E você entendeu através daquele banner e através dessa frase agora sobre Jeremias e sobre oleiro, que eu vou pregar sobre oleiro, sobre barro e sobre vaso. E eu não queria pregar sobre isso, porque eu nunca preguei sobre vaso, eu nunca preguei sobre barro. E você já ouviu várias pregações sobre vaso, até expressões aí pentecostais: ei, a vaso do Senhor. Ei, vaso, receba agora, vaso, eis que te digo. E é disso aí que surgiu essa expressão, vaso. Ei, vaso, ouça que eu estou te falando agora. E eu pensei, até eu comentei hoje pela manhã, tudo que eu falo à noite eu comento de manhã, na verdade, que é a mesma mensagem, né? Mas eu falei assim da dificuldade de preparar essa mensagem, porque ontem eu falei para minha esposa de novo, amor, lê meu esboço. A mensagem está... A gente quer pregar alguma coisa assim que ninguém saiba, que ninguém nunca tenha ouvido, mas o oleiro, o vaso, o barro, todo mundo já ouviu. Léo, eu leia lá, vê se você me ajuda alguma coisa assim, uma revelação que vem de você agora, vai. Ela olhou assim, não, tá bom esse esboço, tá? Eu escrevi, mas eu estou achando que está tão fraquinha. E a gente se depara com isso. Parece que ela está tão rasa. Mas ao mesmo momento a gente começa a se lembrar, quando Jesus ministrava a palavra, Jesus não era cheio de malabares, ele era simples, ele pregava simples, ele vinha de uma forma simples, ele falava, se arrependa. E batizava centenas e milhares de pessoas só dizendo, se arrependa. E a gente quer fazer uma série de coisas, quer pular carnaval, quer fazer malabares, quer dar roda com cara, quer fazer um monte de coisa para o povo entender, mas na verdade o evangelho é simples. Ele veio para dar vida e vida em abundância, ele veio para trazer transformação, ele veio para trazer algo novo, ele veio para trazer novidade de vida, ele veio com boas novas, e essa mensagem é suficiente. E a gente às vezes fica inconformado, porque a gente fica assim, a gente como pastor, pregador, e semanalmente a gente fica o tempo todo pensando, meu Deus, essa mensagem, eu nunca ouvi isso. E você começa a escrever, e eu vou escrevendo, porque eu começo a escrever, irmão, não paro mais. Aí depois eu vou tirando as heresias. Aí eu pego uma ideia de alguém que eu ouvi, uma ideia, aí eu pego isso e vou colocando, e vou colocando, e vou... Eu falei assim, eu fico assim, mas está sem meio. E eu vou tentando. Eu não sou desses pregadores que faz 3 tópicos e prega a mensagem de 1 hora. Eu preciso fazer um livro. Eu faço um livro. Queira um dia ver meu esboço. Até da glória, que eu peço da glória, está aqui no meu esboço. Pede para a igreja da glória. Da glória, igreja. Está aqui. Da glória, igreja. Eu tenho dificuldade, meu irmão. Já falei para vocês que eu tenho assim um distúrbio aí, que eu me desconcentro fácil, eu me perco fácil. Então meu esboço está aqui, tem que ser um livro. Tudo que eu falo está aqui. Quem sabe eu não fico lendo aqui, mas tudo que eu falo está aqui. E tem gente, eu vi o Didi pregando semana passada lá na clínica de recuperação, e o Didi chegou, começou a pregar, eu olhei, cadê teu esboço?
Dele, eu não consigo pregar com esboço. Eu falei, mas que raiva, cara. Eu não consigo pregar sem esboço, meu sonho é pregar sem esboço. E ele não consigo pregar com esboço, ele se perde com esboço, irmão. Eu falei assim, é mentira. Tudo que você falou aqui nessa 1 hora, estava tudo na tua cabeça, começo, meio e fim? Ele estava. Não pode, o ser humano não pode ser assim, você tem algum problema. O Nicolas, ele pega o esboço dele, ele vem com um papelzinho aqui, de caderno, ele faz uma casinha, ele faz uma árvore, ele faz um bonequinho, escreve Jesus, faz uma setinha para cima, para baixo, está pronto o esboço dele. E eu fico um dia, uma noite, uma madrugada escrevendo um livro. Eu cheguei a pensar que no futuro isso aqui vai virar minis mensagens de livro, porque só pode. Vamos editar, vou mandar para alguém corrigir meus erros de português, que é bastante, às vezes está ali, você vê, e vamos publicar esses livretinho de mensagem, pessoa lendo no ônibus quando chega para o serviço. Só pode, porque eu tenho que escrever um livro, é 10 páginas de Word, meu esboço. É 10 páginas de Word, irmão. Eu pinto, eu coloco letra colorida, eu coloco cinza para versículo, eu coloco amarelo para destaque, eu coloco verde para estar no slide, está tudo aqui. E é a forma que eu consigo fazer. Se eu te der meu esboço cansado, você não consegue pregar. Você faz igual de dia, não consigo, eu me perco com o teu esboço. Eu me perco com o esboço de dia, porque eu tenho que ler a mente dele para saber. Então a gente procura algumas coisas e a gente tenta achar uma forma exata, mas não tem uma forma exata. Existe a forma clara que nós podemos entender, que é o Evangelho. Essa é a forma exata. A forma exata não está naquilo que nós podemos falar. A forma exata já está escrita. Já está escrita. Já foi liberado, meu irmão. E então me deparei com a história de Jeremias. Eu falei assim, nossa, mas é tão simples, é tão fácil. Oleiro, barro, a massa quebra, tá, tudo mais. O que vamos falar sobre isso? Mas é sobre isso que você vai ouvir hoje. Oleiro, barro, vaso quebrado, fazer de novo. O melhor é refazer de novo. E é esse o tema da palavra hoje. É isso que nós vamos falar nessa noite. Irmão, você vai receber isso em nome de Jesus? E quando nós vamos ao nosso histórico, nós vamos ver que nós também somos uma construção perfeita. Alguém pode achar que é uma heresia e achar que não é, mas nós somos uma construção perfeita. Por quê? Porque nós voltamos lá no início. E aí lembramos que lá no início nós somos feitos perfeitos, fomos pegos do pó da terra, foi feito um barro, uma argila, e nós somos formados à imagem e semelhança daquele que é perfeito. Então nós somos a semelhança da perfeição. Então nós fomos criados naquele ambiente de perfeição, meu irmão. Só que depois disso também foi criado a mulher. Veio a mulher da costelinha do homem e foi criada. Mas somos criados perfeitos, homem e mulher, do barro, da terra. E aí nós vamos para a lei de Jeremias, capítulo 18, verso 1. E a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Repita comigo: quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Até aqui. E quando nós lemos esse texto, nós nos identificamos em alguns pontos, minha sogra. Nós vamos nos identificar algumas partes. E para que algo seja refeito e renovado em nossa vida, nós vamos precisar entender o que vamos precisar nesse renovo. E aqui nós temos a identificação de uma matéria-prima, desse objeto chamado vaso. E qual que é a matéria-prima do vaso? Fala alto. Barro. A matéria-prima do vaso é o barro, mas a obra da matéria-prima é o quê? O vaso. O vaso é a obra construída da matéria-prima chamada barro. Só que nós lemos também que esse
vaso ele se quebra na mão do oleiro, e esse quebrar nos identifica o quê? Um desastre na nossa vida, um desastre daquilo que nós vivemos. E assim, meu irmão, que se inicia isso. É uma palavra que o Senhor lançou para Jeremias. É um movimento da palavra que tem por objetivo alcançar alguém. E quem é esse alguém? É Jeremias. Esse alguém que a palavra alcança é Jeremias, irmão, que ouve o que tem sido dito a ele. E alguém está aqui sendo alvo desse movimento da palavra. A palavra lançada é um movimento que, para chegar até aí, é milésimos de segundo. É muito rápido, mas é um movimento sonoro que vai até você, e a palavra vai até você como profeta nessa noite, e a palavra de Deus foi até Jeremias sendo profeta naquela noite, e foi lançado sobre a vida de Jeremias, meu irmão. Então há um trajeto, e há um movimento do indivíduo através daquilo que ele recebe, e a palavra que o Senhor tem para Jeremias naquele momento foi: Jeremias, levanta e desce. Peraí, levanta e desce para a casa do oleiro. Esse lugar agora é o destino que ele precisa estar. A casa do oleiro é o lugar que ele precisa chegar naquele momento, meu irmão. E entenda isso nessa noite, entenda essa ordem. O Senhor está aqui te dizendo: levanta e desce. Levanta, porque chegou a hora de você descer. E eu sou impulsionado a levantar nesse ambiente de palavra liberada por Deus. Mas em seguida, Ele me manda descer, Sinara. Ele manda descer. E quando eu decido me submeter a isso, e quando eu decido me submeter a uma palavra que se movimenta ou parte dele sobre mim, é impossível que eu não chegue a um lugar que ele reservou para que eu tenha as minhas maiores experiências. Quando eu me ouço e quando eu me submeto, eu começo a ter experiências, meu irmão. Ou seja, as minhas maiores experiências, elas estão escondidas no processo da submissão. Se você não for submisso, as maiores experiências boas você não terá, mas as experiências ruins, bastante. Deus não está mandando Jeremias a qualquer lugar. Deus deu uma ordem a ele ir a uma casa. Se vira e vá para um lugar para você, eu vou falar com você. Não, vá até a casa do oleiro. Desce até a casa do oleiro. Mas nós poderíamos indagar nessa noite, e nós poderíamos conflitar com o que Deus está falando naquele momento. Porque, meu irmão, se Deus já veio, a palavra fala assim: e veio o Senhor a Jeremias dizendo. O Senhor já veio a Jeremias dizendo. Nós poderíamos indagar: já não era o próprio Senhor falando, levanta? Já não era o próprio Senhor dizendo: Jeremias, agora desce? Já não era o próprio Senhor dizendo: agora vai à casa do oleiro? Não era o Senhor falando, irmãos? Por que não falou tudo ali mesmo para Jeremias? Por que ele teve que fazer todo esse malabares para falar com Jeremias? Por que não concluiu e já terminou a conversa ali? Por que Deus foi movido, Jeremias foi movido para um lugar preparado por ordem do Senhor? E a resposta ela fica um pouco clara para nós quando nós entendemos, irmão. Porque Deus, ele queria que Jeremias entendesse a totalidade daquela revelação. Existiu uma parte onde Deus falou, mas existiu uma outra parte agora para se concluir quando Jeremias visse. Jeremias tinha que ver. Quando Jeremias visse ou visse, olhasse. É visse? Visse, tá certo? Visse. Existia uma totalidade que se concluiria quando Jeremias visse aquilo. E Deus ele começa a nos fazer entender, porque nós vamos ver na palavra de Deus que em todo tempo Deus ele faz a gente ver algo quando ele fala também. E para quem estudou pedagogia, se formou como professor e tal, sabe que a instrução, a gente tem uma mentalidade, nosso cérebro ele é capaz de assimilar aquilo que nós ouvimos, mas ele consegue assimilar mais quando nós ouvimos e vemos, e mais ainda quando nós ouvimos, vemos e falamos, e olhamos, e anotamos. Quanto mais você estimula esse exercício, igual tem pessoas anotando, isso aqui, meu irmão, que nós colocamos no Data Show, é totalmente pedagógico, porque te força a lembrar de algumas coisas.
te força a raciocinar mais. Se eu fizer um teatro aqui agora, e se eu tivesse colocado aqui a mesa do oleiro, a roda, o vaso, você nunca mais ia esquecer dessa cena. Eu nunca mais esqueci dessa cena, porque um dia eu ouvi alguém pregando, e eu ouvi ele pregando, mas fazendo um vaso. E eu nunca mais esqueci. Eu nunca mais esqueci, ficou na minha mente. Cada vez que falava vaso do oleiro, vinha à minha mente aquela mesa. Porque é totalmente pedagógico, e Deus já é pedagógico, Deus é totalmente pedagógico. Por quê? Porque o maior compromisso que Ele tem, meu irmão, é de te fazer entender. O maior compromisso que Ele tem com a humanidade é fazer a humanidade entender de todas as formas, de todos os jeitos. Não foi diferente para Jeremias, meu irmão. Ele quer que nós lemos, Ele quer que nós ouvimos, Ele quer que nós vemos, meu irmão, pois desde sempre o Senhor já sabia que assim nós gravaríamos melhor aquilo que Ele tem para falar. E a totalidade da revelação aconteceria onde? Agora na casa do olheiro. Eu comecei a falar com você, filho, mas agora você vai precisar descer, porque ali onde você vai descer, na casa do olheiro, você vai entender a totalidade dessa revelação agora. Existe algo maior a ser revelado. E olha para nós. Nós estamos às vezes conformados com uma parte. A parte que Deus falou. A parte que Deus está liberando uma palavra. E tem gente que está aqui feliz da vida, meu irmão, mas que não entendeu que tem muito mais do que uma simples palavra. Existe uma totalidade da revelação a ser concluída na sua vida, que às vezes não é num culto como esse, que vai ser na sua casa, vai ser nos seus ambientes de descida, vai ser nos seus ambientes de luta, vai ser nos seus ambientes de confronto, meu irmão, que é um lugar que Deus mais fala, é na hora da nossa luta. Nós estamos sentindo algo parcial e já achamos que é tudo. Nós estamos recebendo 30%, Márcio, e nós achamos que é tudo, e não é tudo. Tem muita coisa a ser revelado, só que a gente não quer descer. A gente não quer ir lá para aquele lugar, a gente não quer ir na casa do oleiro, a gente não quer descer até lá, a gente quer ficar somente com 30%. Tem gente que sentiu um arrepio hoje na hora da adoração. Mas se o culto acabasse aqui já estava bom, porque se contentou com um arrepio. Mas que arrepio gostoso que me deu para o louvor. Eu vou embora, já deu. Eu estava orando, senti um sopro do Espírito, um vento. Já vou embora que já estou cheio aqui. E não era, o irmão passou e soprou. Deu um soprão na cara, espirrou. E tem gente que se contenta com arrepio, com um soprinho. Tem gente que se contenta com... Cara, e tem muito mais. Não é 10%, não é 20%, não é 30%, meu irmão. Existe um total. Mas para ter esse total, você precisa se submeter. Jeremias, ele só viveu o total porque ele se submeteu à continuação daquela totalidade, daquele processo todo. Porque senão Jeremias ficava só com uma parte. Vai e desce. Desce, porque tem coisas maiores para serem reveladas ali embaixo, na casa do olheiro. Vai e desce. O Senhor te chama hoje, nessa noite, para dizer: meu irmão, vai e desce. Você vai precisar descer. E o problema é saber se temos coragem para descer. Será que nós temos coragem para experimentar, Tainá, essa descida? Porque a descida não é fácil. E essa é a pergunta para hoje. Você tem coragem, meu irmão, de levantar? De levantar eu tenho, levanta. Uau, é sobrenatural. Agora, você tem coragem de sair do seu lugar de comodismo e receber o confronto agora? Mas o confronto, eu gosto de sonhos, eu gosto de conquistas, eu gosto de carne assada, eu gosto de prosperidade, eu gosto de... Deus está dizendo agora: sai do comodismo. Você está preparado para ouvir levanta e desce? Ao invés de levanta e sobe para mais alto. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. De repente Deus vem e fala assim: levanta agora e desce. Haverá momentos, meu irmão, que para você ouvir tudo que Deus tem para falar, você vai ter que descer. E essa descida que é doída, porque uma coisa é você descer porque você quis descer, e outra coisa é você descer, Thaís, porque Deus falou para você descer. Vai e desce.
E é frustrante muitas vezes ter que descer. É frustrante dar um passo para trás. É frustrante muitas vezes você não fazer aquilo que você queria, mas fazer aquilo que é necessário. E descer não é fácil, voltar não é fácil, ir para a casa do oleiro, quem sabe não seria fácil, nesse paralelo de comparação que estamos fazendo nessa noite. Porque nós servimos a um Deus de subidas, nós servimos a um Deus de milagres, nós servimos a um Deus de vitória, nós servimos a um Deus de conquista, nós servimos a um Deus de que tudo pode. E aí você se depara com esse ambiente, porque Deus, Ele é o mesmo daquele que sobe, mas Ele é o mesmo Deus também no dia da aflição. Ele é o mesmo Deus no dia das descidas que Ele permite. Ele é o mesmo Deus no dia das enfermidades. Ele é o mesmo Deus nos dias dos confrontos. Ele é o mesmo Deus nos dias das tempestades. Ele continua sendo Deus em todos os lugares. Deus continua sendo Deus, irmão. Mas o evangelho da vitória é o que todos nós queremos ouvir. Mas o evangelho do confronto para a vitória que é diferente. Meu irmão, você está disposto a ir para o lugar que for necessário para ouvir a voz de Deus? Porque às vezes para ouvir a voz de Deus você vai ter que descer num lugar que machuca muito. Para você se lembrar de quem é Deus, você vai ter que ir para um lugar que dói muito. Eu te pergunto de volta para você se responder, não precisa levantar a mão e nem responder para mim, mas se responda: você está disposto a ir para o lugar que for necessário para ouvir a voz de Deus? O que mais vale para nós hoje? Fazer e ir para onde você gosta ou ouvir a voz do Senhor? Porque às vezes o que eu gosto conflita com a voz de Deus. Ir para o lugar que eu quero conflita com o que Ele quer que eu faça, Flaiane. Ir para o lugar e fazer o que eu gosto muitas vezes não vai caminhar exatamente igual ao que Deus quer que eu viva. Então nós já ouvimos isso numa mensagem anterior. Existe um plano, e os planos que Deus tem para a minha vida são maiores que os meus planos. Eu até planejo, mas eu estou dentro do plano dEle. E às vezes eu tenho que mudar os meus planos para viver o plano que é dEle. E eu quero escapar dos meus planos, eu quero escapar dos planos dEle, eu quero viver os meus planos, eu quero escapar da vontade dEle, eu quero fazer a minha vontade. De repente tudo se modifica, há uma reviravolta na minha casa, na minha família, no meu ambiente, e Ele me faz voltar. Está preparado para ter que ouvir Deus, quem sabe, numa escalada para um monte, igual Moisés? Você está preparado, meu irmão, para descer até o vale, para ouvir Deus falar, igual a Ezequiel? Você está preparado para ser colocado no meio de ossos secos e olhar para a sua volta e só ver morto, multidão de defunto, de ossos sequíssimos, um grande cemitério, para ouvir Deus falar? Ezequiel foi levado, Jeremias foi levado, Moisés foi levado. E a diferença de eu ser levado e eu ir sozinho é total. Porque quando Deus te leva, Ele te garante o retorno com cura, com salvação, com palavra, com transformação e com milagre. Mas quando você decide ir por conta própria, meu irmão, aí é contigo as consequências, cara. Você vai ir para o deserto, não te mandei isso que você foi. Você vai descer no vale de ossos secos, não te mandei ir, por que você foi? Se vira, volta com as suas próprias pernas. Não te mandei sair, então agora volta, filho pródigo, com as suas próprias pernas. Então existem várias situações que nós vivemos e conflita com a nossa realidade. Agora eu pergunto para você, diante disso, será que nós somos realmente apaixonados pela voz do Senhor? Ah, Deus, eu quero ouvir a tua voz. E quem sabe a voz dele não, quem sabe não, a voz dele vem hoje falar para você: olá Jeremias, tudo bem? Como é que você está? Boa noite. Levanta e desce. Mas eu não ia subir? Não, antes levanta e desce. Você precisa entender algumas coisas. Levanta e retorna, você precisa ver algumas coisas. Jeremias se submete, ele levanta e vai e desce. Ele vai porque ele quer o total de Deus, ele quer o todo da revelação. Ele entende que não adianta ele retrucar, questionar.
Ele sabe que algo maior vai ser dado a ele dentro daquela submissão, porque é Deus falando com ele, meu irmão. É Deus falando com você todos os dias. É Deus falando com você, e o teu papel é só entender: opa, eu vou obedecer e vou descer. Parece que tudo vai ser ao contrário, parece que nada vai resolver, parece que nada vai adiantar, mas quando eu me submeto, eu experimento coisas boas. E quando Deus falou para Jeremias ir à casa do oleiro, meu irmão, já existia uma casa, já existia um oleiro ali trabalhando, já existia um barro sobre a roda sendo moldado, já existia alguém trabalhando, meu irmão, trabalhando, sabe por quê? Porque Deus, Ele não vai te dar uma ordem para sair de um lugar sem antes ter preparado o outro para você chegar. Ou seja, quando Deus deu ordem para Jeremias, vai e desce a casa do olheiro. Tem uma casa do olheiro, não foi dado um endereço. Vai e desce até a casa do olheiro. Deus não correu na frente lá: ai meu Deus, se ajeitar a casa, cadê a mesinha da Loria? Vamos preparar o cenário do teatro aqui, porque eu tenho que estar trabalhando, porque Jeremias tem que... Não, já tinha o oleiro, já tinha a casa, já tinha o endereço, já tinha o local. Jeremias já sabia para onde tinha que ir, ele já sabia qual era o local que estaria o oleiro trabalhando, ele já sabia tudo, meu irmão. Ele só obedeceu: vai e desce a casa do oleiro, meu irmão. Não tenha medo de ir em direção daquilo que Deus já determinou para você. Ele quer te revelar coisas maiores. Ele já preparou um lugar para você receber tudo isso. E Ele diz assim para você: agora levanta e desce. Quando Ele fala isso, Ele fala: sai desse comodismo, sai desse lugar raso que você está vivendo, e corre na direção daquilo que eu preparei para você. Jeremias desceu, e a palavra diz que em seguida ele viu, ou seja, ele decidiu obedecer, ele submeteu, e na submissão em seguida ele vê, meu irmão. Ele obedeceu e em seguida ele já viu. Ele é profeta, ele tem voz de profeta, ele é chamado para falar, ele é chamado para profetizar, mas naquele momento Jeremias calha a boca e desce. Jeremias para de falar e ouça. Jeremias, não é o teu tempo de profetizar agora, é o teu tempo de descer e ver. Só ouça, veja e entenda. Para de questionar, não fala nada. Jeremias não foi na casa do oleiro para profetizar, Jeremias foi para ouvir. E tem hora que você tem que parar de abrir a boca para profetizar, para ouvir um pouco mais. Quem fala demais não ouve, e foi Deus que Deus falou comigo: para de falar, quieto. Desce e ouça. Mas está doendo, mas é isso, aquilo. Cala a boca, desce e veja o que eu tenho para te mostrar lá na casa do oleiro. Quanto mais presente eu estiver no lugar que Ele deseja, eu deixo de questionar o que Ele está pedindo. Quanto você estiver no lugar que Ele quer que você esteja, meu irmão, é impossível você não ver Ele fazendo alguma coisa. Quando nós estamos onde Deus quer que nós estejamos, nós vamos sempre ver Ele fazendo alguma coisa. Jeremias chegou e já viu Ele trabalhando. Jeremias não chegou na casa do oleiro e viu o oleiro deitado no sofá, com as pernas levantadas, assistindo o Faustão. E quando o Jeremias entrou, o oleiro: meu Deus, deixa eu trabalhar aqui, tem alguém chegando, está vendo? Isso aí acontece na tua empresa. O chefe está vindo, o movimento está, trabalha, pega a caneta, começa a anotar. O chefe, eu fazia isso, estava lá encostado na... O chefe chegou, o computador, começa a bater na tecla, não está digitando nada. Trabalha que o chefe está vendo. Se ele vê a gente parado. Você já fez isso, não foi só eu não. Todo mundo já fez isso um pouquinho. Está lá limpando a casa da patroa, de repente parou para ver televisão, a patroa bate na porta, pega a vassoura. Começa... Fala, Deus, revela, Senhor. Eu sabia que tinha revelação nessa noite. Está escoradinho, batendo papo ali. De repente o chefe bate na porta, mas todo mundo se agiliza. Todo mundo corre para o setor, finge estar trabalhando, dá uma tossida, amarra o cadarço. Jeremias, quando ele chegou, ele já viu
ele trabalhando. Sabe por quê? Ele não teve que correr para mostrar o trabalho. Aquele que faz a obra, ele não para de trabalhar. Aquele que faz a obra, ele não para de trabalhar. Ele não descansa, ele trabalha para aqueles que nele confiam. Ele está o tempo todo trabalhando, ele está o tempo todo moldando, ele está pedalando ali. Eu não sei o nome daquele negócio que faz vaso, mas ele está pedalando, ele aperta embaixo, gira em cima. Ele movimenta o pedal embaixo, gira em cima. A roda gira. E ele não para de trabalhar, ele não para de moldar, ele não para de exercitar isso na sua vida, ele não para de criar, de dar formato para a minha vida, ele não para, meu irmão. Ele está, e Jeremias, quando ele vai, Jeremias viu ele fazendo algo, viu ele trabalhando. Jeremias começou a ver aquela obra sendo feita, ele começou a ver aquela obra tomando forma. Por que, meu irmão, que aconteceu tudo isso? Porque ele não depende, Deus não depende de você estar vendo ou pedindo algo para Ele, Ele já está fazendo. Quando você pensa em pedir algo, Ele já está fazendo. Ele já está fazendo, porque esse é o caráter de Deus. Esse é o caráter de Deus. Ele simplesmente faz, Ele simplesmente fez, Ele simplesmente fará. Ele fez de manhã, Ele fez à tarde, Ele fará à noite, Ele fará de madrugada. Ele continua fazendo, meu irmão. Ele continua trabalhando, Ele não parou de trabalhar, meu irmão. Ele faz com você o amando, Ele faz com você o odiando. Ele continua fazendo, meu irmão. Ele faz para todos, Ele faz para os seus amigos, Ele faz para os seus inimigos. Ele não para de trabalhar, Ele não para. Ele faz quando você está em pé, Ele faz quando você está caído, Ele faz quando você está sorrindo, mas Ele faz quando você está chorando. Ele faz no dia de vida, Ele faz no dia de morte. Você está entendendo isso, irmão? Esse é o caráter de Deus. Ele não fica dependendo. A gente é assim, se você não me ajudar aqui, eu também não conta mais comigo. Deus não, Ele faz. Ele te ama. Ele morreu por todos, Ele fez por todos, Ele não fez por alguns. E esse é o caráter de Deus. É um caráter que para. É um caráter que para adúltera. É um caráter que para prostituta. É o caráter que para o cobrador de impostos, para o ladrão. É o caráter que para. Deus, Ele faz. E esse caráter de Deus tem que estar na nossa vida. Eu fui pregar um tempo atrás, já falei isso aqui uma vez, no centro de custódia, dentro da penitenciária, e foi entrando, e beleza, quando entrei estava lá, e daí encontrei com o advogado saindo. Vocês vão fazer o quê? Vamos pregar a palavra. Fui com o Renan, vamos pregar a palavra lá. E eu ia na minha primeira vez, né, morrendo de medo, de perder a orelha, perder dedo, ficar lá, e mandar os meus pedaços para minha família em troco de dinheiro. Tadinhos. Eu morrendo de medo. E o advogado falou assim: não adianta pregar. Eu estou aqui, o tempo todo. Eu tiro ele, eles me contratam. Eu tiro ele, eles voltam para o crime. Eles vão preso. Eu tiro de volta, eles vão preso. Em cima de um, eu ganho várias vezes, porque eles não mudam. Eles não mudam. Eles não mudam. E naquela hora eu fui assim, agredido no meu espírito, assim, falei: meu Deus, será que ele tem razão? Juntou o medo com a vontade de comer, com tudo ali, sabe? Acho que é melhor desistir, né? Pensei comigo: não. O Evangelho transforma, o Evangelho muda, o Evangelho transforma a vida, o Evangelho salva. Ele salva. O meu papel é falar, o de Deus é transformar. Não sou eu que empurro o goela abaixo, é Deus que faz. Eu vou ministrar a palavra aqui, vou virar as costas, quem sabe eu nunca mais veja. Mas uma semente foi plantada. Você está entendendo isso, meu irmão? Para de querer forçar as pessoas a mudarem porque você está fregando aquela hora. Não, lance a palavra e pronto. Para de querer moldar as pessoas do teu jeito. Você não é o oleiro. Não é o que eu faço que define quem é Deus. Deus já é. Ele simplesmente faz. Ele está
sempre trabalhando ao nosso favor, meu irmão. Ele está pedalando aquele moinho, aquela roda. Ele está pedalando, Ele está ali, meu irmão, incansavelmente moldando eu e você, nos moldando. Ele para nos moldar. Ele não para de pisar naquele pedal. Ele não para de molhar a mão naquela água para criar mais forma, para deixar você mais liso, mais perfeito, meu irmão. Ele não para de apertar em alguns lugares. Ele não para de movimentar. Ele não para, meu irmão. Ele simplesmente quer te dar formas. E Ele faz isso. Ele está te dando formas. Olha quem você era lá atrás e olha quem você é hoje. Olha a forma que Deus está colocando você, a tua casa, a tua família. Olha os pensamentos, olha a mudança de caráter, meu irmão. Porque um bandido que foi preso, a gente se depara muito com isso. Um bandido foi preso porque ele roubou várias vezes. Ele foi preso, ficou lá 10 anos. Difícil ficar 10 anos, mas 10 anos. Ficou preso 10 anos. Não foi fácil, não é tranquilo. Se fosse fácil, né? Alguns falam que é fácil, outros falam que é difícil. Uns gostam da cadeia, porque vive lá dentro e sai e quer voltar, é uma confusão. Mas eu acredito que não é legal estar longe da família, não é legal estar ali, não é legal, cara, não pode ser legal. Mas a grande verdade é que o cara sai desse ambiente de prisão, porque ele sai até pensando, não, eu preciso ser diferente. Mas quando ele se depara que para ganhar um salário mínimo ele tem que trabalhar um mês inteiro, aí ele lembra o que ele conquistava na esquina de casa, a quantidade de dinheiro que ele tinha. Acho que eu vou voltar a ganhar dinheiro mais fácil, mais rápido. Trabalhar muito para salário mínimo é difícil, não é. Por que às vezes acontece isso? A pessoa pega e volta a roubar e de repente ele faz aquilo que aquele advogado falou. Ele voltou, porque a mudança não veio na mente. Foi só um tempo excluso da sociedade, mas não mudou a mente. Assim também é a dependência química. É a mente que muda. Não é a exclusão, a desintoxicação. É a mente que muda. Vai ficar 10 meses numa clínica de recuperação. Se não mudar a mente, não mudar os hábitos, não mudar o ciclo de amizade, não mudar o lugar que vive, não mudar tudo, não mudar todo o conceito de vida, meu irmão, se não ter uma decisão, não adianta. Não adianta. Vai ter remédio, vai ter clínica, vai ter injeção, vai ter compulsória, vai ter uma série de coisas que você pode colocar e viver, mas se não mudar aqui, você vai voltar. E essa é mudança. E Deus não para de moldar, Deus não para de moldar, Deus não para de moldar. Ele está moldando. E nós não falamos de um Deus calado ali moldando, nós falamos de alguém que está surdo quando Ele está falando. Nós não falamos de um Deus ausente, mas nós falamos de alguém que não se submete a descer no lugar que Ele manda. Deus sumiu. Não, é você que não se submete. Deus não fala, não, é você que não quer ouvir. Mas eu não experimento, mas porque Deus não está mais fazendo milagres. Não, é você que não está tendo mais fé. Não é culpa de Deus as coisas não acontecerem, é culpa nossa. Não é culpa de Deus você não experimentar, é culpa nossa. Não é culpa de Deus porque Ele não está falando, Ele não está calado. Você que parou de perceber Ele falando nos detalhes da vida. Qual tem sido as suas queixas? Qual tem sido as suas reclamações? Onde será que está o nosso problema? Entenda hoje, levanta e desce, esteja no lugar que Ele quer e pare de questionar. É só você descer e submeter que já está tudo preparado. O seu problema não está no encargo de Deus, o seu problema está no seu encargo de se resolver diante de Deus. Mas você agora fica sentado e às vezes nós agimos como um moleque birrento, como uma criança birrenta que sapateia e Deus fala, levanta e desce. É a mesma coisa quando dá ordem para o filho. Lá em casa a minha esposa fala, não sei se na tua casa é assim, mas a mãe fala, o filho dá aquela resistida. O pai olha, já está descendo, já está fazendo. Algumas mães é mais braba que os pais. Eu não sou muito brabo. Sou firme com meus filhos. E aí, estou expondo. Não, você já está mais velho, já está mais obediente. Às vezes, né, amor? Falei, amor, dá um soco na nuca dele que ele já... Não posso falar isso, né? Eu sou a moda antiga. Eu não sou a moda Nutella, não. Ai, meu Deus do céu. Corta depois ali. Depois corta a data, Jonas. Não,
E o povo não entende, às vezes, e a gente carrega um negócio nas costas aí. Ah, amor, dá uma acariciada na nuca dele, dá uma acariciada na boca dele, faz um carinho na boca dele, que ele já vai fazer o que você quer. Ah, dá uma acariciadinha no bumbum dele, faz um carinho, que ele já vai. E ela chega, amor, pega as crianças e vai conversar com eles, porque eles estão desobedientes hoje, não estão me ouvindo, eu falo, estou cansado de falar, eles estão gritando, e a gente em casa, a mulher fica, estou falando isso aqui, eu estou dizendo com ele, não aguento mais. O Joaquim está nessa matéria, não estuda direito, não aprende, ele fica isso, e a mãe agora é mãe, é pastora, é professora de escola, é tia da escolinha, é tudo. Tadinha, chega em casa, a cabeça está estourando. Eu vou morrer, eu não aguento mais essas crianças, eu vou abandonar, eu vou fugir. É crise. Eu vou abandonar tudo. Eu não aguento mais essa vida. Opera logo que eu não quero ter o terceiro filho. Ai, daqui 20 dias. Acabou. Ai, Deus. Por que eu fui lembrar disso agora? Quando olha com o nenenzinho no colo assim, você, tem que correr logo. Tem que correr logo. Deus abençoe você para ter filhos aí. Quem quer ter filhos, tenha filhos, receba em nome de Jesus mais filhos aí. O meu já deu, eu quero só adotar agora, tá? Eu já parei de fabricar. Voltando aqui, irmãos. A gente fica às vezes sentado, birrento, conflitando, como crianças birrentas, e Deus fala, levanta e desce, e você fala, não, eu vou levantar, eu vou ouvir, mas eu não vou descer, e por isso você não está experimentando algumas coisas, meu irmão. Porque Deus não fala comigo onde eu quero que Ele fale? Por que Deus não fala comigo agora? Eu quero, e birra, bate o pé, e chora, igual criança no supermercado querendo doce. E Ele está dizendo para a gente, cara, Ele está falando o tempo todo para nossas vidas hoje. Você já parou para pensar que Deus quer te fazer experimentar coisas grandiosas, mas antes Ele te chama para você se atentar nas mínimas coisas? Ele está te dizendo para você hoje, eu sempre fiz, eu sempre trabalhei, eu sempre girei essa roda e mexi nesse barro, mas é você que nunca quis estar no lugar que eu queria que você estivesse. É você que negligenciou as ordens que eu te dei. É você que não obedeceu quando eu falei. Deixamos de ser submissos a Ele, mas não deixamos de cobrar a Deus, porque a nossa grande verdade é essa: nós somos insubmissos, Deus fala, a gente resiste, Deus está dizendo, dando direções, a gente acha que não vai dar certo, mas a gente está o tempo todo orando e falando assim, Deus, resolve a minha vida, remove a minha pedra, faz isso aqui, muda a minha história, Deus entra com providência, Deus prospera, Deus faz isso, a gente não para de cobrar. Já percebeu isso? A gente não para de cobrar, a nossa oração é cobrando. Não é na sua intenção cobrar, mas a nossa oração é pedindo coisas, é cobrando Ele para fazer coisas na nossa vida. Quando eu decido descer, eu também vejo. E quando eu desci, eu o vi fazendo. Eu vi Ele envolvido com uma obra chamada Eu vi Ele mexendo com um barro chamado Antônio, José, Tiago, Paulo. Eu desci e eu vi Ele moldando a minha vida. Eu vi Ele na atividade plena do seu trabalho e do seu legado. Eu vi Ele focado em algo chamado eu e você. Eu vi Ele com os olhos fitos naquilo que é a grande obra que Ele está preparando, meu irmão. E como eu vou questionar aquilo que eu estou vendo? Jeremias está vendo aquilo. Deus está com as mãos sobre mim, Deus está com as mãos sobre a minha vida, Deus está com as mãos e Ele está fazendo algo em mim. Jeremias, eu te levei para dentro de uma casa para você me ver. Eu te levei para você ver o meu trabalho. Deus está te levando hoje para você ver o trabalho de Deus. Eu te levei para que você veja essa obra. E para que você veja não só a obra, mas quem é essa obra. Jeremias viu a obra, mas ele já entendeu tudo. Eu sou aquela obra. Eu sou aquele barro. Eu te levei para você ver como que eu estou fazendo. E ele estava fazendo a sua obra perfeita sobre uma roda. Vamos ler mais uma vez o versículo. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas.
Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro a fazer. De repente aquele vaso começa a criar forma, tomar tamanho, tomar movimento, tomar ali toda a performance que o oleiro queria, e começou a mexer naquele vaso. Maurício começou a mexer naquilo ali, começou a formar, e nos últimos retoques do molde dele, aquela massa quebrou, se quebra. E você é inteligente, e eu sei que a sua mente é fértil. Você consegue ver o olheiro quando eu estou falando. Você consegue ver o olheiro trabalhando. Agora veja os olhos do olheiro. Está terminando, de repente. Ai, que susto. Quebrou. Bagunçou. Imagina aquela roda e aquele vaso torcendo, quebrando tudo. Quebrando ainda em forma de barro. Quebrou. E aqui foi o conflito que eu tive. Porque assim como eu, você que é crente antigo, você ouviu uma canção bem antiga. Esqueci de novo a música. Aquela assim, ó. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Agora escuta. Quebre a minha vida e me faça de novo. Só os coroa, vai. Eu quero ser um vaso. E quando eu ouvi isso em 1998, chegando na igreja, falei, cara, Deus é brabo. E eu me imaginei com essa música, Regina do Céu, Ele me pegando e Ele me quebrando assim, quebra a minha vida, é isso mesmo, não presta. Era a minha mentalidade quando estava, quebra a minha vida. E a gente ora, o pastor Amori falou hoje cedo, e eu orava falando assim, quebra a minha vida, me arrebenta, me quebra por inteiro, me quebra, porque a gente tem essa mentalidade do quebra a minha vida. E quando a gente lê esse versículo que traduz essa canção, e que traduz a nossa mentalidade, e que traduz a nossa história, a nossa tradição dizia que Ele quebrou, Ele quebrou a minha vida, e não foi, eu me quebrei nas mãos dEle. Ai, e aí foi meu conflito nessa madrugada, nessa noite, eu me quebrei na mão dEle, Ele não me quebrou, e eu não tinha entendido isso em 20 e poucos anos de igreja. E aquilo que então seria tão simples para eu entender, agora ficou magnífico, porque Ele não me quebrou, eu que me quebrei, eu continuo nas mãos dEle. E a sensação quando a gente quebra, é como se você não está prestando, eu vou quebrar você. Você está estragado, vou quebrar você. Trincou, vou quebrar você. Tem um furo, vou quebrar você. A gente está em cena isso no encontro, mas não traduzindo isso como o vaso aqui desse barro. A gente traduz isso aí na forma do encontro. Você vai no encontro, você vai saber como é que é. Quem vai para o encontro aí? Ei, que saudade. E eu comecei a ler esse versículo e fala, e o vaso de barro que ele fazia quebrou-se na mão do oleiro. E ali eu falei assim, então Ele não me quebrou, eu que me quebrei. E de repente Jeremias vê aquilo. Por que o vaso se quebrou? Foi imprudência do oleiro? Foi falta de cuidado, o oleiro não fez as coisas direito? Por que o vaso se quebrou, meu irmão? Será que foi falta de cuidado? Será que foi falta de habilidade do oleiro em manusear, meu irmão? Não, ele é profissional em moldar vidas. Ele é profissional, ele sabe tudo sobre a olaria. Ele sabe tudo sobre o vaso. Ele sabe tudo sobre qual é o melhor barro. Ele sabe tudo, meu irmão, mas o melhor barro e o pior barro não depende dele, depende de mim e de você.
Que tipo de barro você é? A qualidade do vaso que seremos vai depender do tipo de barro que somos. E o vaso foi criando forma. Eu não sou especialista em vaso, eu li algumas coisas, tentei achar algumas coisas, eu não sei como é que é. Eu nunca coloquei a mão no barro ali para fazer um vaso. Não, já coloquei quando era criança, mas não naquela roda, não naquela forma. E deve ser tão, a gente olha, parece que é tão gostoso de mexer com barro e fazer aquele tomar forma. Mas aí eu me vejo então que diante daquele vaso, eu imagino ali Deus colocando a água, preparando tudo, mas esse barro está com dificuldade, tem pedra no meio e tem raiz de novo aqui, e tem sujeira, e está ficando com algumas rasuras, e está ressecando rápido, o barro está de má qualidade, quebrou. Mas o que caracteriza um vaso ruim? Dureza de coração, incredulidade, insensibilidade, soberba, impurezas, desobediências, indisposição, pessimismo, covardia. E isso começa a refletir o seu barro. Quais são as áreas de deficiência na sua vida que está categorizando o barro que você é? Que barro que você é? Um barro bom ou um barro ruim? Porque o barro que você é vai dizer que vaso você vai ser. Tem os vasos mais caros, com umas argilas especiais, com um barro especial, mas tem os vasos que a gente compra ali por 10ão, uns vasos cheios de pedra, cheios de risco, mal alisado. Jogou ali um barro, é ruim, uma argila qualquer laranjadinha ali, que não presta para nada. Que tipo de vaso o olheiro pode fazer com isso? Ele quer fazer um vaso perfeito, mas se o barro for ruim, ele tentou mostrar para Jeremias: eu estou tentando fazer um vaso, mas ele quebrou, meu irmão. E o que caracteriza o barro bom? Coração quebrantado, vida entregue, fé, sensibilidade, humildade, pureza, obediência, meu irmão, coragem, disposição, otimismo. Isso é o barro bom. Mude esse barro, porque se você não mudar, vai quebrar. Ou vai sair no final um vaso bem baratinho, um vasinho judiado. Mas a palavra fala que o vaso se quebrou na mão do olheiro, não resistiu o processo da moldagem, não suportou as mãos do Senhor e se quebrou nas mãos dele. E agora, meu irmão? Agora Deus está com seus cacos, ainda em forma de barro, nas mãos. E se eu for lá na música, eu vou imaginar agora que ele pegou aqueles cacos, quebrou. Mas a Bíblia fala o quê? Que ele refez daquele barro novamente. E você chegou aqui um caco quebrado, ressecado, vaso ruim, vaso bagunçado, e você pensou: eu sou nada na tua crise, eu não presto para nada nessa crise, eu estou com dificuldade nessa crise. Mas meu irmão, quebrado ou não, você continua nas mãos do Senhor, você continua na olaria, você continua na roda, Tiago, você continua. O problema é que quando você decide então a não ser um barro bom, o seu vaso vai se quebrar na mão do oleiro, vai se quebrar por si próprio, porque não resiste àquele molde que está sendo feito especialmente na sua vida. E aí ele pega você e ele coloca de novo, ele coloca alguns aditivos que ele sabe qual que é, ele mistura alguma outra coisa, ele vai te apertando de novo, e esse aperto não é fácil. Agora vai ser todo um processo de novo, é mais água, é mais aperto, ele amassa o barro, ele faz da liga de volta. E meu irmão, ser amassado não é fácil, é doído. E é tão bonito: me faça de novo. É tão pleno, João Barsic, que cara, você fala assim: ai Deus, me quebra então, me deixa quebrado, então agora eu vou mudar, então não me quebra, pai, eu me quebrei, agora me faça de novo. Pode me fazer de novo? Pode me fazer de novo, vai, então tá bom. Aperta, dá um soquinho assim no barro para aprender a ficar melhor, e bate, e joga mais água, afoga você, bate, e esfrega, e faz uma coisa, eu não sei o que faz, mas ele faz um monte de coisa com aquele barro. Eu imagino só, eu sou fértil para imaginar. Mas depois ele vai
fazendo aquilo virar mais comprimido, vai apertando por cima, e vai girando, e vai dando forma de novo. Aquele aperto vai dando espaço para uma delicadeza, e vai dando espaço para uma mão suave, aquela mesma mão pesada para te fazer amassar de novo, para você entender que precisa ter tomado forma. Começa a transformar numa mão mais suave, porque agora os detalhes são minuciosos, o modelo é minucioso. Cada apertozinho é um formato no vaso. Ele às vezes te apertou de uma forma, mas cada apertozinho o seu vaso fica mais elaborado. Ai, meu irmão, esse é o nosso Deus. Caco. Você é caco, mas está nas mãos dele. Você se quebrou, mas está nas mãos dele. Ele é olheiro, meu irmão. Ele é olheiro. E a gente se depara muitas vezes com o caco que as pessoas se tornam, e nós somos os mesmos dedões apontadores, dizendo assim: olha lá o caco, caiu, está abandonado por Deus, está largado. Eu vi os crentes falando, Paulo Gustavo, aquele gay, aquele homossexual. Eu vi um monte de crente falando, isso aí é peso da mão do Senhor, vai matar, é isso que dá fazer isso que dá, meu irmão do céu, vai queimar no fogo do inferno, você, não ele. Deus que me perdoe, dá vergonha, e o pior é que as pessoas olham para a gente como crente e falam, é tudo igual. Não é tudo igual, eu não aceito ser igual a esse tipo de pessoa. Porque Jesus parou para a prostituta, parou para o ladrão, parou para quem fosse, para o endemoniado, para o mendigo, para todo mundo, para o coxo, para o rico, parou para todo mundo, irmão. Não foi selecionado o hétero, o LGBTQYHJ. Ele parou para todo mundo, cara. O alfabeto inteiro ele parou. Mas a gente olha e fala, tá lá, Covid, pegou. Meu irmão, morreu crente, morreu pastor, morreu umbanda, morreu gente de quanto é tipo de religião, e morreu. De repente levanta o crente, o servo do Senhor, o vaso, levanta e fala, eis que eu estou vendo isso para mim é consequência do pecado, porque não obedeceu, porque caminhou no pecado, porque isso, porque aquilo. Deus, a nossa oração é cura, Senhor, salva, transforma, traz Ele à vida, encontre com Ele naquele leito de enfermidade, dá um impacto no coração dele, que ele venha sentir o seu milagre, a sua mão, Deus. Pai, se esse homem se converte genuinamente, Deus, centenas e centenas de pessoas vão se converter. Uau! Não seja esse crente, meu irmão, pelo amor de Deus. Você não é ensinado a ser dessa forma. Não seja assim. Pare de apontar os defeitos das pessoas e condená-las. Fala para Deus, queima meu dedo, quebra o meu dedo, que ele vem para trás quando você apontar o dedo para alguém, cara. Não vou profetizar, senão vai dar chegar domingo que vem, não vou para o culto, um dedo quebrou. Chega lá no culto, levanta a mão, só os gessos. Não, está amarrado, não é assim não. Não é, o profetismo não é assim, não será assim. E se você era assim, peça para Deus, molda o meu pensamento, porque senão você vai se quebrar. Você vai se quebrar. E pode ser que esteja doendo tudo isso, meu irmão, porque o processo de se quebrar não é fácil, e o processo de moldagem não é fácil. Mas você se quebrou, beleza, se quebrou, e agora? Agora você continua nas mãos de Deus, você continua nas mãos do oleiro, e Ele vai te fazer de volta, vai doer, vai apertar. E a grande verdade, meu irmão, é que vai ter um outro formato. Queremos ser um vaso maravilhoso, mas não queremos ser amassado pelo oleiro. Queremos ser um vaso lindo, cheio de performance, cheio de movimento, cheio de ondas, mas nós não queremos ser apertados. E não tem, meu irmão, nenhuma exuberância nesse vaso se não tiver apertos na nossa vida. É as crises, é os dias maus, é as dificuldades, é quando você se revela quem você realmente é. Como eu disse no começo, é no dia de crise que nós somos revelados. O oleiro tornou a fazer dele outro vaso. O projeto original teve que ser alterado. O formato original não vai ter mais o mesmo. Meu irmão, quando é feito um vaso de forma, sai tudo igual. Mas quando é feito um vaso manual, nas mãos do oleiro, é impossível um vaso ser igual ao outro.
E esse é o mistério, porque se eu me quebrei, eu não posso mesmo ser igual, eu tenho que mudar. O projeto inicial mudou. Eu me quebrei por conta desse erro, eu me quebrei por conta dessa situação, eu me quebrei por ter ressecado, eu me quebrei por tudo isso. Então agora, Deus, se você me fez de novo, doeu, está machucando, mas agora eu preciso ser diferente, eu preciso ser novo, eu preciso ser mudado, eu preciso ter outro formato. E tem irmãos aqui já orando: ai Deus, me faça um vasinho solitário bem fininho, não faz mais aquela barrica, não faz um vaso, né, com mais voltinhas, tudo certinho. Faz um vaso com cintura de novo, Pai. A nossa atitude, meu irmão, as nossas atitudes e comportamentos podem alterar o projeto de Deus na nossa vida. Se você se quebrou na mão dele, ele vai olhar assim: tentei de tudo, mas o barrinho ruim. Ele vai agora limpar você de novo. Tira caco, tira vidro, né? Porque a gente tem vidro, cara, e Deus está ali. Você vai sangrando na mão do próprio Deus. Ele tenta te moldar, mas machuca, se enrosca em pedaço de caliça, em pedaço de pedra, e ele tem que limpar esse barro, colocar aditivo, colocar o Espírito Santo, colocar tudo, colocar Deus, colocar a palavra, misturar de novo, amassar, e forma agora um vaso melhor, um vaso maduro, um vaso consciente, um vaso que não comete os mesmos erros, um vaso melhor. Você está entendendo, meu irmão? Estou terminando aqui já. Jeremias 18:6 diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Deus falando para Jeremias. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim sois vós na minha mão. Deus está dizendo que só fará de nós aquilo que permitimos que Ele faça. E isso não tira das mãos de Deus a autoridade da onipotência. Mas Ele nos dá totalmente a liberdade de escolha. Nós fazemos aquilo que nós queremos fazer. Quero ser livre, você é livre, você faz o que você quer. Ninguém te apontou uma arma para você estar aqui nessa igreja ouvindo a palavra hoje. Você veio porque você quis. Liberdade de escolha você está tendo. Deus vai fazer de novo, meu irmão. Você está moída, né? Você está se sentindo um caco. E é doído o processo de recomeço. Mas é um recomeço. Recomeçar. Esse é um ano de recomeço. Esse é um ano de reconstruções. Ai, meu irmão, que alegria que me deu quando eu vi as inscrições. E hoje eu me preocupei: será que vai ter lugar? Comecei a me preocupar. As reconstruções estão acontecendo. E para que venha para o externo, é preciso movimentar o interno. O teu vaso parece que está perfeito, mas às vezes não está. Na parte de dentro tem sujeiras que vai estragar tudo que foi colocado dentro. E quando você menos espera, você se quebra na mão do olheiro. Se você se quebrou, não é fácil. Eu já me quebrei algumas vezes. Ai, meu irmão, que dificuldade. Parece que acabou o mundo. Parece que acaba a vida. Parece que acaba o sentido das coisas. E aquele aperto vem dentro da gente. E a gente tende a chorar e a falar: Deus, eu não vou aguentar. Ele aperta, mas alisa. Ele aperta, mas alisa. E quando você menos espera, você vai se reerguendo daquele bolo de massa quebrada. Você vai se reerguendo de volta. E é como se eu imaginasse eu como vaso sendo moldado, olhando para os olhos do olheiro, e o olheiro com todo o amor sobre a minha vida, sobre a sua vida, dizendo: eu vou te dar forma de novo, mas agora eu vou te deixar melhor e mais bonito, porque o teu barro está diferente. Você se permitiu receber aquilo que faltava nessa massa. Se coloca de pé, meu irmão.
Essa é uma mensagem simples do barro, do oleiro, da massa, do vaso quebrado, mas é a mensagem da cruz, é a mensagem do Evangelho.